Eu quero ler um texto bíblico com vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmo, número 77. Salmo 77. Obrigado. O texto diz assim, ó: de noite, recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou a sua paixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Vamos orar por esse tempo? Eu creio que a palavra de Deus vai nos pegar aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Então fecha seus olhos. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós cremos que a tua palavra tem o poder de curar, renovar, avivar, tratar o nosso ser. E nós te pedimos de todo o nosso coração: ajuda-nos a viver um tempo precioso. Ajuda-nos a entender que a tua palavra, ela é eficaz. Em nome de Jesus, amém. Eu queria falar hoje sobre ofensas. Algo que é muito difícil de lidar e que todos nós passamos. Todo mundo fica ofendido alguma vez na vida, sim ou não? Sim. A ofensa, ela é como uma isca. Uma isca colocada no mar ou colocada no ambiente natural. E toda isca, ela tem o objetivo de tirar a criatura do seu meio ambiente. Toda isca é agradável. Um peixe, por exemplo, quando ele vai ser fisgado no anzol, coloca-se um camarãozinho lá na ponta do anzol, não é isso? Um passarinho, quando quer ser, coloca-se uma folhinha de alface, um tomate, sei lá, coloca-se um alpiste. Um leão, quando quer ser preso, levado a um zoológico, coloca-se um pedaço de carne, enfim. Ele é atraído por um benefício, mas depois que o benefício passa, ele é privado de viver aonde nasceu para viver. O pássaro vai para a gaiola, o peixe vai para o aquário ou para a frigideira, o leão vai para um zoológico, para uma jaula. O que isso tem a ver? Tem a ver que o salmista, ele está dizendo que ele sente que Deus não ama mais. Ele sente que Deus não gosta mais dele. Ele está dizendo o seguinte: parece que Deus não tem mais favor para a minha vida. Deus se refreou de mim, não tem compaixão das minhas dores. Parece que Deus não me ama mais. É isso que ele está falando. E ele termina essa série de perguntas falando: parece que a minha dor existe porque a mão direita do Altíssimo não está sobre mim. Só que quando você vai estudar a vida do salmista, você vai entender que ele está falando tudo isso porque ele está ofendido. Essa percepção que Deus está longe, não é que Deus está longe, é porque ele está ofendido. Irmãos, nós sempre damos muita importância para aqueles que nos ofendem. Sempre. A gente recrimina quem ofende. De tempos em tempos, a gente é atacado pela ofensa. De tempos em tempos, alguém vai levantar para falar alguma coisa, e isso que a gente ouve, tira o nosso sossego, tira a nossa paz, tira de nós, dentro da alma, a capacidade de simplesmente avançar. Porque a ofensa, ela mata de dentro para fora. A ofensa deixa o espírito aflito. A ofensa, ela vai tirar, ele é tão traiçoeiro, que torna o ofendido numa pessoa amarga, fria, sem perspectiva de vida.
Uma pessoa que simplesmente se torna impotente diante de tudo. Mas sabe uma das coisas que eu aprendi? É que ninguém que tem sucesso para em ofensa. Todas as pessoas que têm sucesso na vida são pessoas que aprenderam a lidar com a ingratidão. Repita comigo: todas pessoas que têm sucesso na vida aprenderam a lidar com a ingratidão. Não tem jeito, se você não souber lidar com a ingratidão, você não vai ter sucesso na vida, porque você vai parar sempre em ofensas. Vou te dar alguns exemplos. Sabe quando você ajuda a pessoa? Ajuda, contribui. Você fala vários sims para ela. E naquele mês, naquele dia, naquela semana, você não pode ajudá-la. Mas há um rastro de ajuda. É muito importante que a pessoa ela vai desprezar tudo que você fez por ela a vida inteira, as ajudas, e ela vai ficar apenas com algo no coração. Hoje ele não pôde me ajudar. E é muito provável, pelo fato daquele dia você não poder ajudá-lo, é muito provável, muito, que ele vai dizer que você não é amigo dele. Ele vai dizer que você não presta. Ele vai dizer que você não é bom o suficiente. Ele vai dizer que você não ama. Ele vai dizer que você não quer bem. Agora, todo mundo quer ter sucesso aqui, não? Quem quer ter sucesso na vida? Eu não estou falando para você gravar o The Voice, tá? Quando eu falo de sucesso, eu estou falando de CD, eu não estou falando de DVD. Eu estou falando, sucesso é realização. O que é ser um pai de sucesso? Uma mãe de sucesso, um filho de sucesso, um profissional de sucesso. Se você não aprender a lidar com a ingratidão, você nunca vai ter sucesso em nada na vida. Porque a ingratidão, ela vai roubar de você toda a energia, e ela vai roubar de você toda a capacidade, e você vai estar falando como o salmista aqui: onde está Deus? Cadê o Deus da minha vida? Cadê o Deus da compaixão? Cadê o Deus que me ama? Parece que Deus não me ama mais. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que a gente dá muito poder àquele que ofende, mas ficar ofendido é pecado. Eu vou te provar aqui que ficar ofendido é pecado. A gente acha que o vilão é quem ofende. A gente acha que a pessoa que precisa de ajuda é quem ofende. Mas quando eu me permito ficar ofendido, eu também estou pecando. Eu também estou errado. Ficar ofendido é um problema. Porque a Bíblia nos ensina a perdoar, a Bíblia nos ensina a por completo criar ferramentas de avançar. E eu vou dizer para você características de por que você não pode ficar ofendido, porque se você ficar ofendido, você vai ter uma mente escrava. Você quer ouvir? A primeira delas, guarda isso no seu coração. É pecado ficar ofendido. Porque toda vez que você se ofende, você deixa muito claro que a sua fonte de vida vem de uma pessoa. Toda vez que você se ofende, você deixa muito claro que o teu ânimo, a tua paixão, a tua vitalidade, o teu bem-estar, ele vem de alguém. Alguém é responsável por você estar bem. Alguém é responsável por você estar de cabeça erguida. Alguém. Agora o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5? A Bíblia diz que assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, nos homens, que faz da humanidade mortal o quê? A sua força, cujo coração afasta do Senhor. E aí ele vai dizer a característica desse homem que confia no homem. Olha vocês: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, e nenhuma terra salgada, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Agora olha o 7. Maldito é o homem que confia nos homens, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Eu não concluí o 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Agora sim, 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre
verdes. Ele não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Olha o 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. É pecado ficar ofendido, porque toda vez que eu me ofendo, eu deixo claro que o meu bem-estar vem de alguém, a minha paz vem de alguém. E Deus está dizendo, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem. E Ele compara esse homem a um arbusto no deserto. Um arbusto no deserto que é plantado numa terra salgada, numa terra que não deriva fruto, e numa terra que simplesmente é tão angustiante que eu não sei o que está para vir. O arbusto no deserto é aquele que seca, e simplesmente não há perspectiva nenhuma de chuva, de nada. Esse é o homem que confia no homem, é aquele que tem uma alegria tão vulnerável, que a qualquer momento essa alegria pode acabar. Quando a minha fonte de vida é um namoro, é um relacionamento, é uma pessoa, irmãos, não é errado você fazer das pessoas canais, mas você não pode fazer das pessoas fonte. Não é errado você usar pessoas e ter pessoas ao lado para contribuir na sua fé, para contribuir no seu crescimento espiritual, para contribuir na sua caminhada cristã, mas a sua fonte é o Senhor. E Ele diz que aquele que faz o Senhor a sua força, Ele é bendito. Se aquele que confia nos homens é como um arbusto no deserto, que não tem perspectiva nenhuma, mas aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a um ribeiro, e as suas raízes estão no ribeiro, e as suas folhas estão verdes o tempo inteiro. O que o salmista está dizendo? O que Jeremias está dizendo? Que vai vir as estações, virá o inverno, o outono, a primavera, o verão, mas nada que está fora vai tirar a capacidade de ser verde. O clima exterior não vai roubar a capacidade de ter paz. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo a você, mas quando você se permite ser ofendido, ou estar ofendido, você conecta a você fontes de alimentação que não deveriam, e sugam a sua fé, sugam o seu ânimo, porque a ofensa não separa, a ofensa une. A gente acha que quando a gente está ofendido, a gente rompe, não ligamos, não falamos. Se vemos a pessoa no mercado, em algum lugar, nós logo disfarçamos e corremos para um outro corredor e dizemos: eu rompi com essa pessoa. Mas lê do engano. A ofensa, ela não separa, a ofensa aproxima, porque você não olha mais no rosto, você não conversa mais pela internet, você bloqueia nas redes sociais, mas essa pessoa passa a morar dentro de você, essa pessoa passa a conviver com você o tempo inteiro, você pensa nela o tempo inteiro, ela está nas suas viagens, ela está nas suas compras, ela está nas suas refeições, ela está na sua condução, ela está no seu trânsito. É o inferno, porque essa pessoa é fonte, ela é fonte. E o pior de tudo, é uma fonte amarga. É uma fonte amarga. Se você quer ter sucesso em alguma área da sua vida, aprenda a lidar com a ingratidão. E você só aprende a lidar com a ingratidão quando você entende que as pessoas não são fonte, que vão errar com você, mas você não precisa culpá-las porque elas não são fonte, que vão decepcionar você, mas você não precisa culpá-las porque elas não são fonte, que elas vão te deixar, mas você não precisa ficar abatido porque elas não são fonte, porque ela não é a sua fonte. A promessa de você estar plantado no lugar e ter folhas verdes o tempo inteiro, essa promessa não vem de uma promessa de casamento, não vem de uma promessa profissional, essa promessa provém do Senhor. Vem do Senhor, Ele é a sua fonte. Portanto, é pecado ficar ofendido. A gente vê pessoas ofendidas o tempo inteiro. Se a minha fonte é o Senhor, eu não vou parar em pessoas. Se a minha fonte é o Senhor, eu não preciso me ofender, porque Ele me sustenta. Alguns vão olhar para mim e dizer: você é tolo, olha o que estão falando de você. Você é tolo, olha como estão te difamando. Você é tolo, olha como estão falando, se defenda, abra a boca. E você vai dizer: eu não preciso, porque ela não é uma fonte. A minha fonte é o Senhor. A minha fonte é do Senhor, eu consigo superar isso. Algumas pessoas param de ter festas de final de ano,
Chega na época de Natal, todos a vida inteira passavam o mesmo Natal juntos, mas agora um da família ofendeu o outro, e a família começa a rachar. Passávamos o ano novo juntos, mas agora não mais, porque aquele ali me ofendeu, e aquilo que ele me ofendeu, eu nunca mais vou perdoá-lo. E você não vai passar o Natal com ele, o ano novo com ele, mas vai deixar todos os outros dias do ano ele morando dentro de você. Porque você diz que ele é uma fonte, que o que ele fala é importante para manter você bem. Mas quando você coloca o Senhor como fonte, você olha para as outras pessoas com compaixão, e quando elas não conseguem amar você como você acha que merece, quando elas não conseguem entender como você acha que merece, isso não te afeta, porque isso te leva a orar por elas, porque o ânimo delas e as palavras dela não alimentam a sua alma. O que alimenta a sua alma provém do alto, o que alimenta a sua alma provém do Senhor. Se ele não conseguiu entender você, se ele não conseguiu amar você, se ele não conseguiu compreender você, e por isso falou algo que te chateou, se você falou sim o ano inteiro, e a única vez que você falou não, foi o que bastava para essa pessoa virar a cara para você, você vai entender que você não precisa que ele esteja dando um sorriso para você, que você ainda pode orar por ele mesmo diante dessa ingratidão, porque a sua fonte é o Senhor, e bendito é o homem que faz do Senhor a sua força. Bendito é o homem. É pecado ficar ofendido porque você faz das pessoas fonte, e a sua fonte tem que ser o Senhor. É pecado ficar ofendido porque Deus ordenou a mim e a você a perdoar. E quando eu me ofendo, eu deixo claro que perdoar para mim é um problema. E isso é uma isca. Porque todo ofendido acha que tem razão. A razão é algo que tem matado famílias. A razão. Existe um ditado que diz que muitas vezes você pode escolher entre ter razão e ser feliz. Se o Senhor é a sua fonte, se é dele que provém o seu sustento, se as suas raízes estão conectadas a um riacho que vem de Deus, você não tem problema em engolir alguns sapos, porque isso não vai te prejudicar em nada no plano glorioso que Deus tem para a sua vida. Você não vai se importar em saber que foi uma vítima de algo, de uma injustiça, e ainda assim ir a alguém e perdoar alguém que simplesmente causou mal a você, porque você sabe que essa pessoa não é uma fonte na sua vida, que você não precisa do ânimo dela, porque ela não é fonte. Jesus nos ensina, através de Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz em Efésios 5, 1, antes, sede uns para com os outros, portanto, eu estou lendo Efésios 5, 1 lá. Portanto, sejam imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável. Eu devo perdoar porque eu fui perdoado e eu não merecia. Nós não merecíamos estar aqui. Quando Jesus entregou a vida por nós, nós éramos porcaria, cocô do cavalo do bandido. Eu quero ver ela para fazer isso. Nós não éramos. Entende isso? E Ele nos perdoou, nos amou. Se sente amado por Deus? Quem se sente amado por Deus? Eu pergunto, você merece? Você merece a casa que tem? Merece? Você merece a oportunidade que está tendo aqui de ouvir a palavra de Deus? Você merece? Eu mereço? Eu mereço, gente. Eu mereço levantar minhas mãos na hora do louvor e dizer que Ele é o Deus da minha vida. Eu mereço isso. Mas por que retenho? Porque Ele me perdoou. Sabe a sensação que eu tenho? É que Deus amou mais a nós do que Jesus. Porque para nos perdoar, Ele submeteu o próprio Filho ao sofrimento. A impressão que dá é que em algum momento Deus amou mais a mim do que ao próprio Filho, Jesus Cristo. Porque Ele mandou Jesus à cruz para sofrer por mim. Por mim. Perdoe. Não é pelo quanto a pessoa merece. É o que Jesus diz: sejam meus imitadores. Sejam benignos um com os outros. Se você for perdoar alguém e ficar avaliando o quanto a pessoa merece, você nunca vai perdoar. Porque o perdão nunca deve ser dado por merecimento. O perdão deve ser dado pelo quanto eu quero ser livre. O quanto eu quero ser livre. Porque essa pessoa está morando dentro de mim, eu não consigo fluir.
Eu não consigo fazer nada bom. Tudo que vão fazer é um peso. Tudo que vão fazer, todo lugar que eu vou, porque ela mora dentro de mim. Perdoar é uma ordem. Ele nos perdoou, e quando nós não perdoamos, nós pecamos contra Deus. Quando nós não perdoamos, e não importa o que foi feito, perdoe. Deus já nos perdoou infinitamente mais. Nos perdoou e nos tratou como filhos amados, sendo tranqueira, sendo porcaria que nós éramos. E porque agora eu não posso? Eu não posso porque a pessoa ainda é fonte. Eu não posso porque ainda acho que a minha felicidade vem de um pedido de perdão dela. Eu não posso perdoar porque eu acho que eu ainda preciso. Eu sei que ela não vai me pagar. Eu sei que ela não tem dinheiro para me pagar. O dinheiro que eu emprestei, ela não me devolveu. E eu estou ofendido. Porque ela vai para a praia e me deve. Porque comprou carro e me deve. E você acha que esse dinheiro que você emprestou e sabe que não vai voltar é a fonte da sua vida? É Ele que vai resolver os teus problemas, é Ele que vai sustentar teu casamento, é Ele que vai suprir tuas necessidades. Então continue preso a essa fonte humana, porque você vai ser como um arbusto no deserto, plantado em terra salgada, que simplesmente tem uma agonia na alma e não sabe para onde vai e o que vai acontecer. Mas coloque o Senhor como fonte e perdoe. Mande o WhatsApp acabando esse culto e diga: olha, eu te perdoo, me perdoe, mas pelo amor de Deus, permita que o reino de Deus se manifeste na sua vida. Não permita que essa isca desgraçada que o diabo tem colocado na mão de pessoas permaneça em você. Eu preciso ser livre das ofensas, porque as pessoas não podem ser fonte. Eu preciso ser livre das ofensas, porque eu tenho que perdoar. E último, eu preciso ser livre das ofensas, porque é pecado ficar ofendido. Porque essa não é a natureza de Deus. A natureza de Deus é o ágape. O que é o ágape? Repita comigo: amor. Ágape é o amor incondicional. Ágape é o amor que suporta, que aguenta. Nós achamos que amor é prazer. Nós achamos que amor é alegria, é viagem, é cinema, é shopping, é pipoca, é encontro, é comida. Isso não é amor. Isso qualquer um faz. Amor é suportar a dor. A natureza de Deus é o ágape. E aí Paulo dificulta a nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Paulo dificulta a nossa vida porque ele diz que aquele que se une ao Senhor é o quê? Vamos repetir juntos? Vamos dizer juntos no 3? 1, 2, 3. Mas aquele é um só espírito com Ele. De novo, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se Deus é amor, se Deus é ágape, e eu me uno a Deus, você não se une a Deus através do batismo? Você não se une a Deus quando você aceita Cristo? Sim ou não, pessoal? E se eu me uno a Deus, eu sou um só espírito com Deus. O que Paulo está dizendo? Que um cristão genuíno, ele quando se une a Deus, ele não só professa uma fé, mas aquilo que o próprio Deus é, passa a habitar em mim. O que Deus é? Deus é ágape. O problema é que é pecado ficar ofendido, porque eu digo que eu não tenho ainda a natureza dele. Eu ainda não tenho, eu ainda não me pareço. Porque para amar, para concordar, eu preciso de algo externo. Meu querido, eu sou um só com Deus. E em 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. E Ele é ágape. Se você se tornou um só espírito com Deus, significa que o próprio amor de Deus está em mim. E quando eu passo a vida inteira ofendido, mimizando, nervoso, chateado, embolado em coisas, trazendo pessoas para morar dentro de mim, o tempo inteiro ninguém pode falar diferente comigo, o tempo inteiro ninguém pode olhar para mim porque eu me ofendo, não sabendo lidar com a ingratidão. Você vai ajudar muita gente, essa pessoa vai virar as costas e dizer que você nunca fez nada. Você vai dar caronas para muitas pessoas e elas vão esquecer de tudo isso. Vai dizer que um dia que você passou com o carro cheio, que você não ama e não tem amor cristão. Você vai entregar currículo de muitas pessoas em empresa e elas vão olhar para você um dia e dizer assim: você nunca me ajudou. Você vai emprestar dinheiro e ela vai dizer que você nunca emprestou. Você vai abraçar, amar, e vai chegar um dia que você não vai poder estar lá e ela vai esquecer de tudo, porque isso é o ser humano. Mas se elas não são a minha fonte, se eu aprendi a perdoar,
E se eu tenho a natureza de Deus, por mais que doa, isso não vai matar a minha fé, entende? Por mais que doa, isso não vai matar o meu propósito. Porque se eu me uno a Deus, eu sou um só com Deus, e Deus é ágape. E sabe o que é ágape? Ágape é 1 Coríntios 13. Ágape não é música. Ágape não é glória a Deus, falar em línguas. Ágape não é vir para a igreja de terno e gravata. Ágape não é fazer cara de crente e carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ágape é isso. Ágape, amor em grego. Ágape é paciente. Ágape é bondoso. Pode deixar o texto. Ágape não inveja. Ágape não se vangloria. Ágape não se orgulha. Ágape, o amor não maltrata, não procura seus interesses. Isso é seu Deus. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Isso é amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor nunca perece. Repita comigo: o amor nunca perece. Eu não posso trazer as ofensas para morar dentro de mim, porque essa não é a minha natureza. Eu sou ágape. A essência de Deus é amar, é perdoar. É por isso que Jesus diz: olha, quando baterem numa face, ofereça outra. É por isso que Jesus disse: você quer ser o primeiro, não se importa em ser o último. É por isso que ele fala: você quer ser servido, então primeiro sirva. Porque não tem um problema. Porque quando eu entendo que eu sou uma semente, eu não me ofendo quando as pessoas querem me enterrar, porque o melhor lugar para uma semente estar é debaixo da terra. Quando eu entendo que eu sou uma semente, é o Jesus Cristo semente, que numa sexta-feira da paixão apanha, num sábado é enterrado, mas num domingo pela manhã ele brota. Se você entender que a sua fonte é o Senhor, você vai entender que nenhuma cara feia, nenhuma ingratidão muda nada, porque o riacho está passando por baixo, e vai vir o verão, o outono, a primavera, o inverno, e diferente de todas as outras árvores naturais, que tem as suas folhagens ligadas ao clima, ligadas ao tempo, ligadas ao sol, mas aquele que tem o Senhor por força e por fonte, esse tem as suas folhas verdes no outono, na primavera, no verão e no outono, porque a sua fonte não vem do clima, mas vem do riacho que banha as suas raízes todo o tempo. Será que não é noite de você abrir a porta e deixar as pessoas que te ofenderam sair daí? Será que não é noite de você deixar seu pai sair daí, sua mãe sair daí? Será que não é hora de tirar as mangueiras de sucção que foram conectadas a você? Trabalha como um doido, corre, estuda, mas sempre pesado, sempre escravo, porque está sempre com um anzol na boca. Quando diz agora finalmente eu vou desfrutar dessa viagem, logo é um pensamento, logo é uma lembrança, logo é uma memória. Agora que eu vou nadar nesse oceano lindo, logo aparece um camarãozinho com anzol para me lembrar das pessoas, o quanto me machucaram e o quanto me feriram, mas elas não são a fonte de vida, não são, não podem ser. A sua fonte é o Senhor. Eu sinto muito pela ingratidão das pessoas com você, mas você não precisa delas para chegar aonde Deus quer que você chegue. Você não precisa que elas façam mais nada, porque o Senhor é a sua fonte. Você não precisa mais de um telefonema, de um e-mail, de um WhatsApp, porque o Senhor é a sua fonte. Ele vai regar as raízes, Ele vai trazer a folhagem verde que você precisa. O Senhor é a sua fonte. O Senhor é a sua fonte. A oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí vem a parte difícil: perdoa as minhas dívidas,
perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Seja grato comigo, seja perdoador comigo, no mesmo nível que eu perdoo as ofensas daqueles que me fizeram. Do mesmo jeito que eu olho para os meus ofensores, olhe para mim. A Bíblia diz que aquele que muito perdoa, muito é perdoado. Mas aquele que pouco perdoa, também pouco perdão é. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Trate-me como eu trato. Trate-me como eu trato. Mas enquanto você achar que você precisa dessas pessoas como fonte, você nunca vai sair daí. Nunca. Nunca. Eu concluo dizendo que a essência do ser é o ágape. Por isso ficar ofendido vai contra a natureza que Deus tem a você. Ficar ofendido vai contra o projeto que Deus tem a você. A pergunta é: você já pode perdoar todas as pessoas? Você está pronto? Nessa tarde aqui, você está pronto para deixar todos eles irem embora agora? Para abrir a porta e dizer: podem ir, vocês não são fontes mais para mim. Vocês não são mais fonte. Você está pronto para largar esse anzol? Você está pronto para perdoar aqueles que te ofenderam com palavras, com calúnias, com toques, com prejuízos financeiros? Você quer ter sucesso na vida? Você está pronto para lidar com a ingratidão? E a ingratidão vai acompanhar você pelo resto da vida. Muitas outras pessoas ainda serão ingratas com você. Muitas outras pessoas vão ser ingratas com você. Muitas outras. Mas você pode proclamar o amor de Deus. Eu não preciso. Vão me chamar de trouxa. Vão me chamar de besta. Vão dizer que eu tenho que falar, que eu tenho que expor essa pessoa. Vão dizer que eu tenho que colocar a boca no trombone. Vão dizer que eu tenho que fazer o mesmo. Vão dizer que eu tenho que dar na mesma moeda. E eu vou dizer para todos eles: ei, está tudo bem. Eles não são fonte. Eles não são fonte. Eu não acredito que no Natal você vai aparecer lá. Eu vou. Porque eles não são fonte. Eu não acredito que naquela festa, depois de tudo que ele falou de você, você vai lá com aquela cara de pau. Eu vou. Porque ele não é minha fonte. As minhas folhas continuam verdes. A minha folhagem está aqui impecável, porque eu aprendi a tratar as minhas dores em quem é fonte. É o Senhor. É o Senhor. Não morda a isca da ofensa. Satanás quer tirar você dos lugares que Deus tem para você. Ele quer tirar o peixe do oceano, ele quer tirar o leão da savana, ele quer tirar o pássaro do céu, colocar você em lugares pequenos, limitados e pesados. Não morda. Não morda a isca. Fala comigo em nome de Jesus. Nessa tarde, trata o meu coração, Senhor. In the heart of winter.
winter where the cold winds blow. Snowflakes dance in silence in the moon's soft glow. The world is wrapped in a blanket of white. In the still of the night, everything feels right. Frost on the window, a crystal display. Whispers of winter in a gentle sway. Beneath the starlit sky, our breath takes flight. In this cold winter's night, our hearts ignite. Cold winter, oh so bright and clear, holding you close, feeling you near. In the chill of the night, our love is warm. Through the frost and snow, we weather the storm. Footsteps in the snow path we tread, through the icy chill, where dreams are led. The fire's warm glow, a welcome sight. In the depth of winter, love. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey, where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in the